Amados, a paz do Senhor. Amém. Vamos começar o nosso culto com uma oração. Nosso culto no lar. Nós vamos convidar aqui, já que nós estamos contando com a família do nosso querido pastor David, a nossa querida irmã Silvana, que está aqui conosco, o Davizinho, a Duda, que está nos honrando com a sua presença. Nós iremos pedir à nossa querida irmã Silvana que faça essa oração para iniciarmos o nosso culto no lar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fazemos a oração, dando início aqui ao nosso culto. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais esse momento em Tua presença, por nos trazer, Senhor Deus, a casa do nosso pastor, para junto termos comunhão, mas acima de tudo, Senhor, te adorar, te exaltar, porque Tu és aquele, Senhor, que tem sustentado cada um de nós, Pai. Em Tuas mãos está todo o poder e nós, Senhor Deus, reconhecemos a Tua grandeza, o Teu favor, a Tua bondade e misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Que Tu venha trazer ao nosso coração uma palavra poderosa, que Tu venha colocar em nosso coração o desejo de Te adorar, de Te exaltar, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz falando no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer transformação às nossas vidas, mudança de caráter, mudança de vida, de comportamento, Senhor. Que saímos desse lugar, Senhor Deus, pessoas melhores, renovadas em Ti, com a esperança, Senhor Deus, crendo, Pai, que muito mais Tu há de fazer em nosso meio. Recebe, Pai, o louvor da Tua igreja, traz em paz e segurança aqueles que estão vindo para esse lugar, e que aqui nesse momento tenhamos um momento de adoração verdadeira a Ti. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Permanece nesse lugar com cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso hino, o hino da nossa harpa cristã, 614, Terra Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi assim preparar. Vou morar. Nessa
eu navegarei. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, ó Jesus, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Glória a Deus. que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que o seu Espírito esteja aqui no nosso meio, movendo cada coração nessa noite. Amados, temos aqui também a presença do nosso querido irmão Almir, que atravessou a cidade para estar conosco nessa noite. Glória a Deus. Que privilégio, Aleluia. que maravilha. Glória a Deus. Nós temos aqui o nosso querido pastor David como nosso convidado para o nosso culto dessa noite, nosso culto no lar. E eu, irmão, sem perca de tempo, a gente aproveitar tudo aquilo que Deus colocou no coração do seu servo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aqui o nosso púlpito aqui direitinho. Como é bom estar aqui com os irmãos de novo. Hoje eu estava à tarde aqui pensando, né, na primeira vez que eu vim aqui com os irmãos num culto. Eu não sei se todos estavam aqui. Eu lembro do irmão Tiago aqui, primeiro dia que eu vim, que até não conhecia muitos irmãos. Eu vim todo de gravata, todo empacotado para pregar aqui. Cheguei aqui, os irmãos estavam todo mundo normal, tranquilo. Eu falei, os irmãos vêm normal, paisano, não venha da próxima vez do mesmo jeito.
Mas a verdade é que para nós, irmãos, é sempre bom estar aqui com vocês. Nunca se torna só mais uma noite, só mais um culto. É sempre bom estar aqui com os irmãos. Amém? E eu gostaria de hoje, irmãos, eu queria trazer uma palavra mais mesmo num ritmo de ensino para os irmãos. E para isso a gente vai precisar da ajuda dos irmãos, porque a gente vai ler vários textos. Então os irmãos podem já deixar afiada aí a Bíblia ou o aplicativo aí do celular para pesquisar, que cada um pelo menos vai ler um texto Glória a Deus. de apoio aqui da mensagem, amém? Eu quero ler com os irmãos aqui 1 Timóteo capítulo 4, os versículos de 1 a 3, e nós vamos estudar sobre os sinais da vinda de Cristo, amém? Deixa o celular perto aqui para a gente ficar atento na hora. Mas os sinais da vinda de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 3, amém? Primeiro? 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Amém? Então vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Amém. Até aqui. Então eu gostaria de hoje falar a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Glória a Deus. Talvez o sinal mais claro de tudo isso, embora a apostasia, irmãos, e os falsos mestres existam desde o primeiro século, desde a época dos apóstolos. Quando o Senhor usou João para escrever as cartas do Apocalipse, por exemplo, ele lutou contra os falsos mestres. Então isso já é algo antigo. Mas o primeiro ponto aqui, meus irmãos, para nós é a apostasia dos últimos tempos. Qual o resultado que isso vai trazer para nós nesse tempo? Primeiro, a igreja ou igrejas corrompidas por falsos mestres que abandonaram a sã doutrina e estão comprometidas com o liberalismo teológico. Nós às vezes vemos vídeos, não é? Até paródias a respeito da vida religiosa cristã, de pessoas que estão tentando distorcer o evangelho. Não há mais o ensino da palavra de Deus. A gente sabe que o mundo evolui, isso é fato, e que existem coisas que a igreja, querendo ou não, ela precisa também evoluir. Mas no que diz respeito à vida espiritual e à palavra de Deus, irmãos, a sã doutrina, não há negociação. Isso é imutável. Os tempos passam, as pessoas mudam, o mundo evolui, mas o problema do mundo ainda é o mesmo. O problema do mundo é o pecado. E isso é desde o princípio, desde os primórdios. Eu sempre cito uma frase que eu aprendi muito tempo atrás, que diz assim: Deus nos criou, o pecado nos deformou, mas Jesus Cristo nos transformou pelo poder do seu sangue. E por isso nós precisamos entender de que o pecado continua sendo o mesmo problema do início de tudo. O que precisamos agora é simplesmente manter aquilo que aprendemos. E hoje nós vemos muitos falsos mestres que tentam substituir a palavra de Deus por movimentos humanos. Hoje a gente brincava aqui de um vídeo que nós vimos de um camarada expulsando o demônio com uma flecha invisível, espiritual. Diz: vocês não estão vendo, mas tem uma flecha aqui na ponta dela, tem o sangue de Cristo. Quando eu soltar essa flecha, o demônio vai embora. E aí ele solta lá, ele só não diz que ele também não está vendo a flecha, né? Não é só o povo, nem ele está vendo a flecha. Porque as pessoas tentam substituir a palavra de Deus por movimentos. E, irmãos, e sabe o que é pior de tudo isso? É que muitas igrejas esperam desfrutar de um avivamento. Mas não há avivamento sem a palavra de Deus. Não há avivamento sem a propagação do evangelho. O que é proclamar a palavra de Deus?
Se nós olharmos no Novo Testamento, a gente vai ver essa palavra lá em Marcos capítulo 5, quando o gadareno é liberto. O Senhor vai lá e expulsa aquela legião. E a Bíblia diz que logo depois aquele homem já está sentado, vestido em sã consciência, querendo seguir a Jesus. Mas aí Jesus diz, não, volta para os teus e anuncia o que o Senhor tem feito por você. Aí a Bíblia diz que ele sai dali e começa a proclamar a Cristo. A palavra proclamar, irmãos, no grego ali é a ideia de um arauto. E o que é o arauto? O arauto ele é um porta-voz do rei. Ele era alguém que procurava um ambiente público, de preferência onde houvesse uma grande aglomeração de pessoas. Ele chegava ali e ele começava a chamar a atenção de todos que estavam ao redor. E essa atenção, ela era feita de uma maneira até abrupta. Ele chegava ali e dizia assim, olha, todos me ouçam. Eu tenho uma mensagem do rei para vocês. O rei acabou de enviar uma mensagem e eu, como arauto dele, estou aqui para proclamar essa mensagem a vocês. O nosso papel hoje, como servos de Deus, é proclamar a palavra de Deus. Proclamar o Evangelho de Cristo. É chamar a atenção das pessoas e dizer, olha, o rei está propondo paz entre vocês e ele. Se vocês largarem as armas da vossa carne, se vocês largarem aquilo que estão fazendo, o rei oferece um perdão imediato. Isto é proclamar. Mas nós vemos que até isso, e principalmente por esta palavra de Paulo, veja, mas o Espírito aqui está em letra maiúscula, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós vemos que mais e mais isso está se multiplicando no nosso meio. Isso traz o que? Apostasia. Apostasia, irmãos, é abandonar a fé. É deixar a fé. E muitas pessoas apostatam da fé e continuam na igreja às vezes, mas já apostataram há muito tempo. Já estão perdidos há muito tempo. Por isso que nós temos que ter cuidado, se nós realmente não estamos apenas sendo religiosos, cumprindo tabela, cumprindo programações, assistindo culto, e não participando do culto, e não cultuando a Deus de verdade, e não sendo um integrante daquele momento. Deus nos guarda, Senhor. Eu, quando era mais novo, sempre brincava, estou indo para onde? Eu estou indo para a igreja assistir o culto. A gente assiste filme. Não, o culto a gente participa do culto. Porque, como Paulo disse em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois veja que Paulo falava num sentimento de pedido, de um apelo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, está dizendo, ó, como o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, nós cultuamos a Deus no nosso corpo. É estilo de vida. É o tempo todo. É ali na cozinha, ou fazendo trabalho, ou cuidando dos cavalos, ou cuidando de qualquer outra coisa, mas conectado com Deus. Aleluia. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu te louvo, eu te glorifico. Eu sei que tu está aqui comigo agora. Isso é cultuar a Deus. Está montando o cavalo e está orando. Exatamente. Me ajuda. Não deixa eu cair daqui de cima. Mas é cultuando a Deus, irmãos. Porque se nós, irmãos, não temos esse tipo de pensamento, a gente, se não consegue encontrar Deus sozinho, a gente não vai conseguir encontrar no coletivo. Não. Quantas pessoas a gente ouve falar que sente Deus na igreja, mas não sente Deus sozinho em casa, em oração. Porque não tem a comunhão individual, particular com Cristo. Está acostumado só com o momento de louvor da igreja, que tudo é muito bom, tudo isso faz parte. Mas há pessoas que sentem Deus no coletivo, mas não sentem no individual. Sente Deus no meio da multidão, mas não sente sozinho em oração. Gente que fala em línguas estranhas na igreja, na frente de muita gente, mas não fala em línguas estranhas sozinho em casa. Não dobra o joelho sozinho em casa. Amém? Então, irmãos, nós vemos que há muitos lugares em que as igrejas estão corrompidas por falsos mestres, que abandonaram a sã doutrina. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Há muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, amor, ou não sei quanto tempo, aquele cidadão que foi lá na igreja e ensinou lá o jejum dos 5 minutos. O pastor convidou o pregador e ele já pensando na colheita do final, né? Do último dia. Preparou a igreja e disse, amanhã eu quero que todo mundo venha em jejum.
para o culto. Mas vocês vão jejuar só 5 minutos. Não precisa de muito. Que amanhã Deus vai fazer um milagre. Você vai trazer uma oferta no envelope, vai depositar no altar. Eu vou levar para o monte. E o Senhor vai operar maravilhas com esses seus 5 minutos de jejum. Aí eu olhei para a Silvana, a gente não tinha, acho que nenhum dos dois ainda. Eu falei assim para a Silvana, Silvana, jejum de 5 minutos é o tempo de botar água do café no fogo e ferver. A hora que a água ferver, já acabou o jejum. As pessoas perderam, irmãos, a noção do que é sacrifício, do que é renúncia, do que é abrir mão pela causa de Cristo. A vida cristã não é um mar de rosas, irmãos. É uma cruz para se carregar a cada dia. Nós abrimos mão de coisas, abrimos mão de sonhos. A gente sempre canta na igreja: a quem tenho eu no céu além de ti, Salmo 73. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Aí o refrão diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E a gente não consegue jejuar 1 hora, 2 horas. Como é essa renúncia? Como é esse abrir mão? Que tipo de sonho a gente realmente abandonou por Cristo? Talvez de uma carreira que fosse conflitar com a vida cristã. Talvez de um relacionamento que iria me afastar da casa de Deus, que ia trazer problemas para mim. Qual é o tipo desse abrir mão que estamos tendo? Não é um abrir mão só de comprar um tênis Nike ou um Puma. É abrir mão de coisas que realmente vão valer a pena para a eternidade. A gente sempre aconselhava os jovens da igreja, quando começava a namorar: você pensa em casar com esse rapaz? Ah, não, eu não tenho certeza. Então, minha filha, não era nem para ter começado. Exato. Se você não pode apagar o fogo, então não acenda. Exato. A mesma coisa eu dizia para os jovens: você quer casar com essa menina? Ah, pastor, não tenho certeza, a gente está orando. Minha irmã, era para ter orado antes de começar. Exato. Não adianta nem começar. Se não vai seguir para um casamento, não adianta. Não faz sentido. Ah, não, mas é porque eu quero provar para saber se é de verdade. Não tem prova. Não tá. Quando prova é de uma vez, porque vai ser pro resto da vida. Não tem mais separação. Não tem. Hoje a gente vê cada dia os casais juntos, vivem 1 ano, 2 anos, está separado. Quando dura muito, dura 3 anos. Mas por quê? Ah, não, é porque a gente não era incompatível. Mas não deu para ver isso antes. A minha esposa, era ontem que você estava comentando comigo um caso, né? Não, foi hoje no caminho para cá, a gente vinha conversando. E aí a gente começou a refletir: mas será que esse rapaz não percebeu os sinais antes? Precisou casar para conseguir constatar o que ele já tinha percebido antes. Não é verdade, irmãos? Então, nós, irmãos, precisamos entender que... E aí esse camarada foi, no outro dia, chegou lá, claro que a multidão inteira estava lá, porque ele cuspia fogo, arrotava a brasa, revelava CPF, revelava a vida pelo Orkut, que na época era Orkut ainda, irmã Ela, e eu peguei o Orkut. Eu sou dessa fase. Você também. Que o pessoal botava lá assim: me sentindo triste. Olha. Irmã, você lembra desse tempo aí? Se sentindo abençoado. A irmã Sibeli não conhece. Eu sei que a senhora é jovem. Mas o Orkut é antes do Face. Vixe. Era feio, irmã. Se olhar a tela assim hoje em dia, era um negócio mal feito, assim, meio torto, coisa meio feia. Mas era a rede social do tempo. Parecia blog. Aí o pessoal botava lá: se sentindo abençoado, se sentindo triste, se sentindo chateado. É quando o pessoal começou a se expor mais para os outros. E aí revelava através daquilo. Quando acabou o culto, os envelopes estavam todos jogados lá atrás do púlpito. Vazios, é claro, né? Não levou nada para monte nenhum. Era só para catar o dinheiro. O monte da carteira dele. Hã? O monte da carteira dele. O monte da carteira, que ele já deveria estar alto esse monte. Então, irmãos amados, hoje, e por que essas pessoas existem? Porque existem ouvidos para eles. Existem pessoas que dão credibilidade para esse tipo de gente. Por isso que eles estão se proliferando cada vez mais. Porque as pessoas, irmãos, eles querem facilidades.
Há pessoas que dizem assim, poxa, mas as pessoas são vítimas desse. Não, eles não são vítimas. Eles estão ouvindo o que eles gostariam de ouvir. É isso mesmo. Porque eles pregam o que eles querem. As pessoas, irmãos, não querem ter uma vida cristã equilibrada com Cristo. Eles querem ter vitória apenas nessa vida. Só nessa Por isso que eu acho que a Juliano Som, que dizia um daqueles louvores dele, ele dizia assim, há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. E na hora da morte morrem como alguém que nunca viveu. Bem assim. Porque simplesmente gastou a sua vida à toa, perdeu a sua vida à toa. Nós precisamos fazer valer a pena a nossa vida, irmãos. Isso mesmo, Senhor. Eu digo sempre qual é a marca que a gente vai deixar nessa geração quando for embora. É verdade, Senhor Jesus. Agora eu dizia aqui para o irmão Sérgio e a irmã Eula e o pastor Jorge de um livro que eu tenho há muito tempo parado que eu não terminei. Aí ele estava dizendo, não pastor, mas dá para fazer isso e tal. Aí a irmã Eula está dizendo, mas isso não dá dinheiro. Eu falei, não dá dinheiro, é mais para você fazer. Eu falei, não, mas é para me fazer pensando no legado, não é para ganhar dinheiro, porque rico eu não vou ficar mais. Eu já estou na metade da vida. Então não dá mais para ficar rico. A ideia é deixar uma marca para essa próxima geração. Com certeza. E alguém daqui a uns anos, se Jesus não voltar, dizer assim, rapaz, eu li um livro que mudou a minha vida. Aleluia. Eu li um livro que tirou minhas dúvidas. Eu li um livro que mudou minha maneira de ver as coisas. É isso, para isso que nós devemos nos importar e trabalhar. É verdade. Que marca a gente vai deixar? É daqui a uns 40, 45 anos, quando eu partir desse mundo, a minha filha dizer assim, meu pai é um homem de Deus. Minha mãe era uma mulher de oração. Meu pai e minha mãe me colocavam para orar todo dia com meu irmão em casa. E o meu filho dizer assim, eu quero virar ministro do Evangelho, porque o meu pai era um ministro do Evangelho e eu quero seguir a carreira dele. Aleluia. É isso que nós temos que nos importar. E não só durante a nossa vida transitória aqui. Paulo já vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele vai dizer, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso mesmo. É trabalhar para a eternidade, é fazer coisas que vão ficar marcadas. Aleluia. Amém, irmãos? Ainda não sei nem do primeiro ponto. Desvio da simplicidade. Aí, através de quem? De videntes e profetas, que estão a serviço de Satanás. E muitas vezes estão pregando. Muitas vezes Satanás sobe nos púlpitos das igrejas. Infelizmente. Tome e bebe sem. Ou Sim. quiser, come e bebe. Sim. Eu já E muitas vezes você vê, irmãos, que Satanás é audacioso. Muito atrevido. Jó é um dos poucos momentos que Deus mostra as atividades no céu. Jó vai mostrar um episódio de uma atividade no céu em que Satanás se infiltra no meio dos anjos. E o texto dá a entender que é nas regiões celestiais que aquilo ali acontece. Para quê? Ele vai dar conta das suas atividades para Deus. Martin Luther King dizia que o diabo, ele é o diabo de Deus, controlado por ele. Ele tem uma coleira que ele só vai até onde o Senhor permite. Exato. E ali ele vai levantar. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor coloca o nome de Jó no fogo. Então tu viste meu servo Jó. Tem gente que diz Satanás foi até o céu para acusar Jó. Não. Satanás foi lá prestar conta de suas tarefas. Deus foi quem colocou Jó no meio do fogo. E não avisou Jó, e nem usou nenhum profeta para avisar ele. O Jó sofreu, perdeu tudo, e Deus não revelou nada para ele. E aqui, meus irmãos, nós vemos que essas pessoas estão a serviço de Satanás. Se ele teve a audácia de entrar nos céus, por que não entraria na igreja? Cheia de homens imperfeitos. Cheia de problemas, cheia de gente com ódio, com raiva um do outro. Às vezes pessoas que não conseguem olhar no rosto do outro, se comunicar com o outro. Nós vemos também aqui, meus irmãos, que há um abandono consciente e público da fé. É o meio pelo qual o diabo mina a resistência da igreja, levando a deixar de ser reino de Deus para tornar-se uma simples organização religiosa. Há uma frase de Paul Washer que eu acho linda, que ele diz assim, Senhor, nós estamos aqui para avançar o reino. A gente não está aqui só para construir, para organizar, para movimentar, para criar atividades. Estamos aqui para avançar o reino de Deus na terra. Cada alma que se alcança é o reino de Deus avançando. Quando lemos lá, quando Pedro disse, quando o Senhor diz assim, olha, que tu és Pedro,
mas sobre esta pedra. Não era Pedro. Não, mas... Como as pessoas dizem, não, era Pedro, a pedra. Por isso que ele virou o primeiro Papa. Não, Não. tu és Pedro, mas é sobre esta pedra, a pedra angular, destina, a rejeitada pelos homens, mas por Deus colocada como a principal. Yes. Sobre esta pedra edificarei a minha Minha igreja. igreja. Oh, glória. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quando as pessoas leem esse texto, tem gente que acha que o inferno está atacando e a igreja que se defende. Não, irmãos. Se as portas do inferno não prevalecerão, o que dá a ideia disso? Porta serve para proteção. É a igreja atacando e o inferno se defendendo de todo jeito, segurando. Yes. Só que a Bíblia diz que as portas não prevalecem. Porque a igreja tem uma marcha triunfante, vitoriosa. Ela tem dono, ela tem um Senhor. Aleluia. Então é a igreja que está atacando e o inferno Oh, tentando yes. se Glória proteger a e não Deus. consegue. É bombardeado. Até as portas do inferno caírem. Yes. E a promessa é que elas não vão prevalecer. Yes. Aleluia. A promessa de Deus é essa, que a igreja vai vencer e o inferno é derrotado. Yes. Mas aqui, irmãos, nós vemos que muitos lugares estão se tornando apenas uma organização religiosa. Essa semana eu vi um vídeo de um dito apóstolo recebendo um homem no altar, trazendo uma pulseira, não lembro, uma gargantilha, alguma coisa de ouro. Ele disse aqui, olha aqui, ó, não é crente, está abrindo mão aqui do seu bem de ouro. Eu profetizo na tua vida que vai vir muito mais ouro sobre a tua casa. Ah, acho que eu vi. Vocês conseguem entender, irmãos? E a gente que quando vai em qualquer lugar conversar de Bíblia, conversar de reino de Deus, é gente vazio, é gente que não sabe o que dizer, que não tem argumento, que não tem o que falar a respeito da vida com Deus. É só de vida nessa vida. Quando o Senhor Jesus disse assim, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, muitos falsos profetas e mestres puxam para o lado material. Não é vida em abundância. É isso. Você foi levantado para ser cabeça e não cauda. Isso. Você só pode ser o primeiro lá do Todo rodeio, mundo vai ser porque cabeça. você é cabeça. Não. Então quem fica em segundo está perdido. Não presta. Não presta. Deus não é na vida dele. É. Deus não está com ele. O reino de Deus, irmãos, a Bíblia diz que a nossa corrida, porque é assim que ele compara a nossa trajetória, como alguém que está, como um atleta que está correndo. Por isso que Hebreus 12 diz assim, ó, portanto, deixai de lado todo o embaraço e todo o pecado. Embaraço ali é peso no original. É alguém que vai correr uma maratona, ele não pode correr com esse tênis chique do irmão Almir. Se ele vai correr uma maratona, ele tem que ir com aquele tênis apropriado para a corrida, porque assim ele tem um dinamismo melhor no que ele vai fazer. Ele vai ter uma autonomia melhor para chegar na frente. Yes. Então ele está dizendo, ó, deixa aí o peso que está te atrapalhando. Yes. Jogue de lado Yes. o embaraço, o peso, o pecado e que tão de perto nos rodeia e corramos Yes. a carreira que nos está proposta. Yes. Glória a Deus. O qual Jesus, autor e consumador da nossa fé, já preparou para nós. Nós temos que correr a carreira. Deus, ajuda-nos, Senhor. E na carreira de Cristo, irmãos, o mais interessante é que não é só o primeiro, o segundo e o terceiro. Não é só ouro, prata e bronze, é aquele que completa a carreira. Com certeza. Tem que ir até o final. Até o final. Aleluia. No reino de Deus, o que importa não é o primeiro, é completar a carreira. Não é como quem começa, como aqueles mais jovens que, quando vão fazer uma maratona, ele acelera com toda a força e passa todo mundo, fica 1,5 km na frente. Yes. Só que daqui a umas horas ele está com a língua toda para fora e não aguenta mais correr. Yes. E aquele que é mais experiente, que sabe que a trajetória é longa, ele começa numa passada que ele vai até o final. Yes. Aleluia. A mesma passada até o final. Constância. Constância. Isso. Quando ele chega lá na frente, ele ultrapassa aquele que ficou tanto tempo na frente. Yes. Porque o que importa, irmãos, não é como a gente começa, é como a gente termina a carreira. É verdade. É terminar lá no alto, é terminar Glória lá a com Deus, Deus, é glória a terminar Deus. perto dele. Glória ao Amém? Senhor. Amém, Jesus. O que nós temos que fazer é nos entregar a Deus. Aleluia. A gente vem conversando isso de algumas semanas. Nós temos que confiar em Deus, em oração. Glória. O crente precisa vencer suas batalhas em oração. Exato. Não é com influência humana. Não, Não é com influência de amizade. não, Não é com influência de pessoas. não. É com influência de Deus. Deus. É Deus agindo na vida do crente. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Para nós encerrarmos, irmãos, Que eu tomei nosso 10 horário... minutos. Não. Nosso tempo aqui já está indo. Vamos lá. O que acontece? Então,
Terceiro lugar, os sinais da volta de Cristo. Mostram-se tão claros e inequívocos que somente de comparar com os jornais seculares, nós já conseguimos ter várias evidências, não é? E aí a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Jesus está voltando. Alguns diziam que se você pegar o jornal e espremer, sai sangue. Apesar de que hoje já não é mais tão comum jornal impresso, né? Em muitos lugares. Mas os sinais estão aliados com uma série de profecias cujo principal objetivo é alertar os salvos a estarem preparados para o avivamento, para o arrebatamento. Não amanhã, mas hoje, agora. Amém? Então, como é que eu devo esperar o Senhor? Isso aqui é algo importante. Aqui a gente tinha um monte de texto para a gente ler junto, mas não vai dar tempo. Mas no próximo culto. Primeiro como é que eu devo esperar o Senhor? Devo esperar Ele com amor. Eu não posso esperar o Senhor de qualquer maneira, como alguém que está sentindo dor. Não quero que o Senhor volte agora porque eu vou me casar. Não quero que o Senhor volte agora porque eu quero esperar meu filho crescer, ficar de maior. Quero esperar minha filha se formar. Não, irmãos, eu tenho que esperar Jesus agora. Alguém pode dizer, não, meus parentes não se converteram. Irmãos, oportunidade existe. Se eles não se arrependeram, isso não pode ser um impeditivo para que eu anseie a volta de Jesus. Então eu devo esperar com amor. Segundo lugar, com paciência. Tiago 5:7. Com sobriedade e vigilância. 1 Pedro 4:7. Com discernimento. Mateus 24:32. Quarto lugar, os sinais da volta de Cristo em relação a Israel. E em último lugar, os sinais da vinda de Cristo em relação ao mundo. Não é? E aí tem várias coisas aqui. Proliferação de falsos profetas e doutores. Guerras e contribuições internacionais. Aumento da perseguição contra os cristãos. Multiplicação da iniquidade, fomes, pestes, terremotos. A propagação universal do Evangelho, etc. Amém? Então, irmãos, que nós possamos nos preparar para esse dia. Há muitas coisas que estão acontecendo, irmãos. E o que nós precisamos fazer é nos preparar. Ou estarmos preparados. E, acima de tudo, trabalhar em prol do reino de Deus. Porque o nosso papel é avançar o reino. É expandir o reino, é crescer o reino. Amém? E o reino de Deus já diz, né? A palavra de Deus que não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós devemos nos alegrar no Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós não nos alegrarmos no Espírito, na igreja, na nossa reunião, nós vamos nos alegrar onde? O crente não pula carnaval, o crente é salvo, né? O crente salvo. Tem um bocado aí que pula carnaval. O crente não vai pro Boi, que é lá da minha região, lá de Parintins. Maranhão também, né? Maranhão também? Maranhão também tem a principal boi. É? O crente não dança festa junina. Nem Halloween. Não faz festa de Halloween. Apesar de que aqui, os cristãos daqui, eu fiz um monte de trabalho agora em casa de cristãos americanos aqui. Um monte de caveira na frente da casa, fantasma pendurado, teia. Aí lá dentro tava com a camisa 100% Jesus, e conversando comigo, puxando assunto comigo do Evangelho. Oh Deus. Aí o irmão Boris ainda inventou de dizer, não, ele é um pastor, um excelente pregador. Não, ele está mentindo, eu falei para ele. Ele está mentindo, irmão, não sou excelente pregador não. Eu prego, mas não é excelente pregador. Jesus. E aí eles lá puxando assunto e lá fora um monte de caveira. Então, irmãos, o lugar que nós temos para nos alegrar é na reunião dos santos. É claro. Então é justiça, paz e alegria no no Espírito Senhor. Santo. Yes. Amém? Amém. E sopa do pastor Jorge. Amém. No final do culto. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Jesus abençoe cada um. Que possamos nos manter firmes, Oh irmãos, com o Deus, Senhor. como Amém? Vamos orar. Algum irmão que necessita de oração específica? Eu preciso. Então vamos orar em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus. Deus de amor. obrigado. Pai Deus querido, de aqui bondade, estamos, Deus Senhor. de misericórdia. E queremos ser fortalecidos por Ti, Te Senhor. agradecemos, Senhor, pela Queremos ser palavra. instruídos pela Tua palavra. Ministrada, Queremos fazer a Tua Senhor, vontade. Custe para a o que custar, edificação meu do Deus. Teu povo. Por isso, Senhor, apresentamos Oh, aqui meu nossas Deus. vidas. Apresentamos Desperta, aqui a vida Senhor. dos irmãos.
cada um que transforma possui, a meu vida, Deus, as suas lutas, as suas que guerras. muitos Que possam, possamos Senhor, se entender que estamos no conscientizar meio de uma batalha espiritual. tem, O nosso Senhor, adversário não se está arrepender dos brincando, seus Senhor, pecados e nós precisamos nos manter voltar, firmes Senhor, no ao nosso caminho. propósito, porque sabemos que Abençoa Tu cada virás um dos teus filhos. e Tu não tardarás. Abençoa nosso No querido tempo certo, irmão determinado Almir por Deus, Tu virás, Senhor. o E queremos Tiaguinho, a estar Gabi, prontos. também o Prepara-nos, Senhor, Paulinho, a hoje Sibeli, para o nos encontrarmos Joãozinho, o contigo. Senhor, Deus, o que o Sérgio, Senhor dê a forças irmã para vencer as Silvana, lutas, as a adversidades, Duda, Senhor, o as dificuldades da Danizinho, vida, Senhor, os problemas, a todos os pecados, que estamos aqui, que a possamos Ellen, vencer, ó Senhor, meu tudo Deus, a aquilo que minha está diante de esposa, nós. Senhor, a Que mim o Senhor também, abençoe a meu igreja Deus, o inteira. pastor David, Cada um dos irmãos que aqui vieram, abençoa teu que todos servo. possam manter a sua fé firmada e fortalecida em Ti, para a glória do Seu nome, Pai. É o que nessa noite, Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Amém. amém. Que coisa boa, né, irmão? Amém. A gente tem um tempo para meditar na palavra de Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto e depois temos ali a nossa cantina para os irmãos se deleitar. Tem um caldinho piauiense aí feito com muito carinho para vocês, com uma torradinha. E com certeza nós vamos ali passar um tempo juntos, nos confraternizando e também provando do que Deus tem provido na nossa mesa. Que Deus nos abençoe e lhe dê uma ótima e abençoada noite. Para que amanhã vocês tenham um dia também abençoado na presença do Senhor. E vamos orar pela vida do nosso querido pastor David, que vai voltar para Dallas. A nossa querida irmã Silvana, a Duda, o Davizinho e o Almir também, que atravessou a cidade para estar conosco aqui nessa noite. Como sempre, nós só temos gratidão a Deus. Amém? Irmão Almir não é coiote não, mas é atravessador, né? É. Atravessa o tempo todo aqui. Está sempre aqui. Nós vamos encerrar com a bênção apostólica e mais uma vez, gratidão a cada um de vocês por estarem aqui conosco. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Dê um abraço para o seu irmão. Ele mesmo botou o nome. Essa parte aí o senhor corta, viu? Viu? Essa parte aí o senhor corta no vídeo. Ele já se denominou aqui o coiote de Deus. Amém, amém.